é um desafio imenso e a gente não consegue abranger tudo. Então, meu desejo ele já nasce assim de um fracasso, infelizmente. Eu vou pedir desculpa a todos vocês, porque aqueles que já acompanham e já têm um conhecimento de Shakespeare talvez vão ficar enfadados, né? Já sei tudo isso que ele está falando. E aqueles que estão começando na senda shakespeariana vão pensar: nossa, é tanta coisa que eu não acho que não vou dar conta. Mas então eu peço de antemão desculpas a vocês, né? E para começar essa nossa conversa, né, eu vou dizer que o texto, nosso título é Breve Introdução ao Teatro de William Shakespeare, mas deveria ser brevíssima, porque falarei de alguns pontos aqui apenas, e aí depois, né, em outras oportunidades, a gente pode desenvolver, e é claro, é o início para que as pessoas outras possam tentar chegar, querer aprofundar as suas leituras sobre Shakespeare, né? Estamos aqui para falar basicamente sobre o teatro. As principais características do teatro de Shakespeare é que ele é o teatro da palavra e da imaginação, é o teatro da inovação da palavra e o teatro do humano. O que eu quero dizer com o teatro da palavra e da imaginação? Bom, o teatro de Shakespeare ele era praticamente nu, ou seja, ele não tinha aquele cenário que vai configurar outros teatros, como por exemplo o Comédia dell'arte, né? O teatro La Comédie Française. Não, ele era um teatro muito pobre de recursos, em que os atores eles investiam nas roupas. Por quê? Porque o público ia para ver pessoas bem vestidas. Eu não vou poder falar disso também, porque o nosso tempo não permite, mas existia uma lei na Inglaterra que você só podia usar um tipo de roupa. Se você fosse nobre, se você não fosse nobre e pegassem você usando uma outra roupa, você era preso. Mas essa norma era quebrada no palco teatral. Ela podia ser quebrada no palco teatral. Então as pessoas iam para ver também os vestidos, as roupas bonitas e tudo mais. Então, quando o Shakespeare ele fala assim, olhe para esse exército, né? Por exemplo, você está lá em Henrique V, ele fala, as pessoas que estavam na plateia, elas imaginavam o exército, porque elas eram preparadas elas tinham uma tradição oral muito forte, diferente da nossa. Então, elas eram habituadas a ouvir. Tanto é que a palavra para a plateia em inglês é audience, que vem do latim audire, ou seja, ouvir. De forma que as pessoas no tempo da elisabetano, elas não iam ao teatro para ver uma peça, mas sim para ouvir uma peça. I come here to hear a play. O teatro da inovação da palavra, eu vou precisar falar um pouquinho mais a esse respeito. A língua inglesa ela teve uma evolução muito, muito rápida a partir do século XI, que foi quando William the Conqueror, ele era normando, ele invadiu a Inglaterra. Até então, se falava na Inglaterra uma mistura de línguas que os estudiosos chamam de Old English. Essa língua era uma mistura de dialetos dos Jutes, dos Angles, dos Saxons que invadiram a Inglaterra vindo de países que hoje são a Noruega e a Dinamarca, e misturavam-se ali com dialetos que já se encontravam na península, formados principalmente pelas línguas célticas, os celtas, né? E com um pouco de influência latina, já resquício da invasão de Júlio César no ano de 1054, se eu não me engano. Ele leva para a Inglaterra primeiro o normando, né, o francês normando,
e leva também com ele o latim, que era a língua burocrática. Então, a mistura do francês, normando, do latim e desse resquício de Old English, ele dá origem a um novo inglês. Para que vocês tenham uma ideia, eu não vou poder ler tudo aqui, vamos ver só algumas primeiras linhas para ver a diferença. Então, o poema mais importante escrito em Old English, vocês sabem, é o Beowulf. Então, se vocês lerem aqui o Beowulf, é praticamente quase incompreensível, tem pouco de inglês, embora a gente vai, claro, encontrar. Então, a gente lá, Howlet we Gardena em Gardenagum, Beodixinga prum Gefrunon, Huda Epalinga, Selin Fremedon, Oft Sid Seffingen, Seapane Pratum. Então, ele está lá falando em inglês moderno, porque eu coloquei lá Praise the prowess of people, kings, né, e etc, etc. Mas só pelas essas três linhas vocês percebem que é uma língua muito diferente da língua que se constituirá depois o Modern English. Mas com o William the Conqueror, em menos de 200 anos, olha só que coisa incrível, a língua inglesa ela tem uma evolução impressionante, chegando ao ponto em que em 1200, o grande escritor desse período, que é o Geoffrey Chaucer, ele vai escrever o Canterbury Tales numa língua que é o Middle English, que é perfeitamente, ou quase que perfeitamente, compreensível para nós. Então, por exemplo, nós temos lá One the April with the shores south, the daughter of Marsh hath pushed to the roots, and the bath in every vein sweet liquor. E é muito próximo do que nós temos aqui no inglês moderno. When in April the sweet showers fall, the peace marsh draw to the root, and all, and bathe the every vein liquor that has power. Então, olha só a diferença daquele inglês que era quase incompreensível para o inglês que vocês certamente compreendem. Então, com o Shakespeare, o que o Shakespeare faz? Ele vai pegar, na verdade, já um outro momento, e ele é responsável, por assim dizer, o teatro elisabetano, não Shakespeare, mas ele é aquele que vai registrar isso. Né? Ele vai registrar uma nova fase do inglês que já não é o inglês de Chaucer, mas é o Early Modern English, ou seja, o inglês moderno, né? Que é muito próximo daquilo que nós temos hoje. É a primeira fase do inglês moderno. Então, o Shakespeare ele vai inventar expressões, ele vai inventar novas palavras, são muitas palavras que ele inventa, que eu não vou aqui descrever. E ele vai, já com a influência das línguas que chegavam na Europa, do italiano, do português e do espanhol, ele vai registrar, porque eu não vou dizer que ele inventou, mas ele registra, né, esse Modern English. É o teatro elisabetano que vai registrar essa nova língua que estava sendo falada naquele momento. Para a gente estudar Shakespeare, a gente precisa, não necessariamente, não é que precisa, mas acho que é importante a gente entender o verso pentatâmico e iâmbico. O Shakespeare usava esse verso, esse tipo de verso. E é pentatâmico porque são 5, né? São 5 sílabas e elas começam em forma átona e vão para uma forma grave. Eu não vou poder também desenvolver, mas é só dizer que ela mais ou menos tem mais ou menos essa percepção, a batida do nosso coração. Ela faz tandam, 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 tandam. Então, ele trabalha com isso, né? Então, se você pega um trecho, por exemplo, de Noite de Reis, você vai pegar If music be the food of love play on, give me excess of it that serveth in. Né? The appetite may seek and so die. Se a gente pega um poema famoso dele, que é o poema 18, né? Ele vai começar: Shall I compare thee to a summer's day?
shout-out, more lovely and more temperate. Então ele vai trabalhando tanto na poesia dele quanto no teatro esse ritmo. E ele tem, né, eu botei aqui, mostrei aqui como é que funciona de átomo para átomo. Então tem uma fala aqui de Romeu e Julieta, e ela fala assim: "But soft, what lies through yonder window breaks." Né? Então isso, na verdade, tem vários objetivos, entre os quais chamar atenção para a plateia, porque ela cria um ritmo de atenção, também ajuda o ator a gravar, né? E ela confere uma poeticidade ao texto, né, que marcou o período. O Shakespeare também era ótimo em fazer inversões desse tipo de ritmo. Às vezes ele fazia o contrário, ele começava da forma tônica e ia para a átona, o que gerava também resultados muito interessantes, como é o caso aqui do King Lear. Mas eu não vou ler, nosso tempo é curto. Vamos agora ver os textos que chegaram a nós, né? Os textos que chegaram a nós de Shakespeare, eles constituem-se em quartos e folios. Vamos ver, então, o que são os quartos e o que são suas características. Bom, primeiro eu devo dizer que Shakespeare e a trupe dele não tinham, acredito eu, né, estou aqui sendo pretensioso, eu não estava no século XVI com eles, né? Não tive essa experiência, mas eu acredito que eles não tinham a pretensão de imprimir as obras, por isso muitas obras não chegaram até nós. Por que isso? Bom, porque eu queria que as pessoas fossem ao teatro, né? Se elas começassem a ler, elas não iam ao teatro, né? Se tivesse alguém que lesse lá para elas, porque existia essa figura, né, do leitor, né? Hoje o nosso presidente estava falando que a universidade tem a figura do leitor, e eu me lembrei que o leitor já é, né, da época medieval, né? Tinha lá o leitor contratado. Então, se tivesse um leitor contratado para ler uma plateia, ele nem queria ir ao teatro. Mas, já naquela época, meus amigos, existia pirataria. Então, via o sujeito, né, com um caderno lá, ia para a plateia, ele ia fazer o quê? Ele copiava tudo que era dito. E começou-se então ele saía dali correndo, ia para a gráfica que estava começando a se desenvolver, não esqueçamos disso, né? E ele imprimia aquilo para ser vendido. E o livro era uma coisa muito cara, então quem comprava era a pessoa que tinha dinheiro, né? Então, por exemplo, um folho ele era vendido por 1 libra, e o salário de um alto funcionário era 12 libras por ano. Então, já pensou você tirar um mês do seu salário inteiro para comprar um livro? Era uma coisa impressionante. Todos esses quartos, eles não eram autorizados. Então, um livro com folhas que eram divididas em 2 pela metade, e em seguida eram novamente dobradas, formando 4 páginas dobradas, ou 8 páginas cada folha. Os quartos eram publicações mais baratas, feitas com papel de menor qualidade, e eram facilmente descartadas, razão pela qual poucos quartos chegaram até nós. Durante a sua vida, mais da metade das peças de Shakespeare foi impressa em versões não autorizadas através desse tipo de impressão. Isso aqui tem uma foto de um quarto, para que vocês tenham uma ideia, né? Agora, claro, essa é uma versão conservada que chegou até nós e tudo mais. E agora vamos para os folhos. O folho é um livro maior do que o quarto, suas páginas eram impressas, dobradas apenas em uma vez, formando 2 páginas dobradas ou 4 páginas em cada folha. Os folhos eram mais caros e tinham mais qualidade do que os quartos. E aí tem o First Folio, que é a publicação mais importante dos estudos shakespearianos. Depois de 7 anos depois da sua morte, em 1623, alguns de seus amigos da companhia do teatro de Kingsman, né, John Hemmings e Henry Condell,
reuniram a maior parte das suas peças no que hoje é conhecido como a primeira coleção das obras de Shakespeare, o First Folio. E esse folho também, ele só saiu porque começaram a aparecer muitas peças pirateadas de Shakespeare. E os homens da sua companhia começaram a perceber que não tinha mais sentido segurar isso, e eles resolveram imprimir. O Ben Jonson, que foi um amigo contemporâneo de Shakespeare, amigo assim, né? Ele também disputava com Shakespeare, ele também já tinha feito um folho alguns anos antes, mas o Shakespeare foi a primeiro folho com obras completas de um único autor de que se tem notícia, né? E sem o folho a gente teria perdido todas essas peças aí. Tudo acaba bem, como termina bem, Antônio e Cleópatra, Como Gostas, Comédia dos Erros, Coriolanus, Cymbeline, Henrique VI, Henrique VIII, Júlio César, Rei João, Macbeth. A pessoa perdeu o Macbeth, né? Medida por medida, tudo isso teria perdido se não fosse a impressão do First Folio. Os pesquisadores da Fogger, que é uma instituição que tem uma grande biblioteca nos Estados Unidos, eles acreditam que foi impressa 750 cópias do First Folio, das quais 235 exemplares catalogados sobrevivem até hoje. A última vez que eu tive notícia, um último folho que foi leiloado pela casa inglesa, se eu não me engano, não sei se foi a Christie's ou Sotheby's, foi avaliado em 3 milhões e poucos de libras, ou seja, isso dá em mais ou menos uns 16 mil, 15, entre 13 milhões de reais, um único folho, né? O folho ele é muito importante porque tem essa foto do Shakespeare que vocês acabaram de ver, que é a primeira foto que a gente tem notícia e que é muito importante porque foi balizada por pessoas que conheceram. Tem também o elogio de Ben Jonson aqui, que eu não lerei, mas que vocês vão conhecer porque tem frases famosas, como por exemplo, ele vai falar que o Shakespeare não é de uma época, mas é para toda a eternidade, né? Que a obra dele nunca vai morrer enquanto existir livro. Então Ben Jonson foi profético aí no seu elogio a Shakespeare. Eu trouxe para vocês também, muito rapidamente, só para a gente comparar as 3 primeiras linhas, a diferença de 3 publicações da época. O chamado Bad Quarto, quer dizer, o mau quarto, né? O bom quarto, Good Quarto, e o First Folio. Se vocês repararem, aqui tem já a diferença. Então está lá a famosa cena, né, do To Be or Not To Be. Então, se você pega aqui no First Folio, To Be or Not To Be, that is the question whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Já ali no Bad Quarto, vocês vão ver que é bem diferente. To Be or Not To Be, there is the point to die, to sleep. Então ele cortou toda aquela fala até chegar em to die embaixo, né? Então ele já... Eu imagino que é o sujeito copiando, fazendo cópia no meio da multidão. Então ele vai copiando o que dá, né? Para piratear. Então ele vai cortando falas. Mas é importante, hoje é extremamente importante. Um quarto desse também é uma fortuna. Mas por que é importante? Porque dá esse sentido comparativo do texto de Shakespeare. O Good Quarto, já eu acredito que tenha sido um bom copista, ou então alguém que teve direto acesso ao texto, porque, talvez eu não tenha dito, porque o nosso tempo é curto, as companhias teatrais elas guardavam esses textos nas 7 chaves, porque era o que fazia sucesso, né? Era o ganha-pão delas. Mas sei lá, de repente alguém teve acesso, fez uma cópia correndo e saiu de lá e fez um Good Quarto, né? Porque o Good Quarto está bem próximo ali do First Folio. Bom, teve a edição depois de 1709 do Nicholas Rowe, que é uma edição importante porque ela também vale uma fortuna hoje, mas foi a primeira edição que teve a divisão das peças em tragédias, comédias, teve também a divisão das cenas com os personagens. Hoje, grande parte dos estudiosos distribui o cânone shakespeariano da seguinte forma:
Temos comédias, histories e tragedies. Histories envolvem, claro, a história da Inglaterra, como King John, né, Ricardo I, II, Henrique IV, 1 e 2, Henrique V e Henrique VI, parte 1, 2 e 3. Né? E as comédias têm peças como As You Like, Como Gostas, Noites de Reis, etc. E as tragédias tão conhecidas que tem entre seu cânone Rei Lear, Otelo, Antônio e Cleópatra, entre outros. Existem alguns autores que eles preferem botar essa divisão de romance para peças como Cymbeline, Péricles e A Tempestade, porque fica na dúvida se é comédia. É comédia porque termina bem, mas dentro de uma apreciação mais formal, talvez elas não se encaixem ali. Existem, a gente sabe, certamente duas peças perdidas de Shakespeare. Uma é Love's Labour Wrong, que tem a peça Trabalhos de Amor Perdidos, né? Essa vocês conhecem. Mas ele teria escrito também Trabalhos de Amor Ganhos. Mas essa peça ela aparece catalogada em vários lugares, mas a gente não consegue encontrá-la. Tem a peça Cardenio, e aqui uma feliz coincidência, um feliz encontro com Cervantes, porque o Shakespeare teria feito essa peça baseada num conto de Miguel de Cervantes, a história de Cardenio e Lucinda, que foi traduzido para o inglês em 1612, né, alguns anos antes da morte de Shakespeare, e que provavelmente Shakespeare teria escrito com John Fletcher, mas e foi encenado em 1603, nós temos registros disso, mas a gente não encontrou a peça. Teve um dia que eu li uma notícia que teria um nobre de uma família importante teria encontrado mas a gente não sei ainda se foi verdade. A nossa querida, grande, né, estudiosa de Shakespeare, Bárbara Eleodora, ela definiu esses espetáculos como pseudo-shakespearianos, porque traziam títulos como Os Túmulos de Verona, Julieta e Romeu, Coriolano em Roma, que eram, na verdade, versões das obras de Shakespeare. A gente sabe, isso também está na pesquisa da professora Bárbara Eleodora, que no ano de 1835, João Caetano montou um Hamlet com tradução de Oliveira e Silva, e em 1840 ensina novamente Hamlet, já uma versão também do Debussy, né? Bom, vou falar agora das influências, né? Bom, na literatura ele já está influenciando bem antes das traduções aqui, por exemplo, no Brasil, né? Todos aqueles grandes intelectuais do século XIX, como Machado, Joaquim Nabuco, eles discutiam e liam Shakespeare, né? Machado a gente pode encontrar várias referências. E ele vai influenciar muito a literatura de formação desse período da nossa literatura entre romântico e naturalismo, influencia Machado também através da leitura de outros autores, né? E até hoje ele vai influenciar. Eu só trouxe um exemplo, porque o meu tempo é escasso, mas esse foi um presente da minha mulher, ela achou esse livro muito interessante, que é o livro de Shakespeare nas Rimas de Cordel, um livro atual, escrito pelo Fernando Vilela, que você encontra ali, né, a influência presente de Shakespeare no cordel, que não só nesse livro, mas eu já vi vários cordéis também de Shakespeare. O teatro de Shakespeare hoje, ele é um teatro profundamente ligado ao texto shakespeariano, ou seja, ele aquele que procura encenar. Temos as encenações propriamente das obras, temos também versões, claro. Na Inglaterra tem duas grandes companhias que trabalham pela divulgação do Shakespeare, que é o Royal Company, né, que fica na própria cidade de Stratford-upon-Avon, que é a cidade onde nasceu Shakespeare, que, segundo me disseram lá, é a segunda empresa que mais emprega na cidade, né? A empresa não para, ela tem 2 teatros, tem o Teatro da Roy, tem um teatro pequeno, menor, chamado The Swan, que é especializado em peças de Shakespeare e também nas peças daquele período. Então eles ensinam Shakespeare, mas também peças dos seus contemporâneos. O Globo, por exemplo, tem produções fantásticas, todo ano eles fazem, essa é só uma delas.
Em toda a Inglaterra, Shakespeare tem sido reverenciado. Essas são algumas das... Essa anterior foi uma versão... Aqui no Brasil, recentemente, nós vimos Timão de Atenas, né? O Gustavo Gasparani fez uma versão muito interessante de Ricardo III, na qual ele atua sozinho durante quase 1 hora, e ele conta a história de Ricardo III. É uma adaptação, mas muito interessante. Então isso já faz parte de um outro tipo de abordagem da encenação de Shakespeare, que é uma versão, né? Tem a contação de história, que o ator sozinho ele dá conta de tudo. No ano passado nós tivemos encontro com Shakespeare aqui. Semana passada eu fui a esse festival e vi esse casal fazendo uma reinterpretação de uma cena de Romeu e Julieta, que eles ficam quase 1 hora reinterpretando a mesma cena com diferentes formas. É um casal da Noruega, se eu não me engano. É bem interessante o trabalho deles. Além das peças propriamente de Shakespeare, é incrível também as versões. Então, por exemplo, Akira Kurosawa foi um grande cineasta japonês que fez 3 grandes trabalhos fantásticos baseados em Shakespeare, né? Aqui, os filmes que aparentemente são adolescentes, por exemplo, She's the Man, ela é o cara, esse filme que tem todo o estereótipo e cara de um cinema hollywoodiano de sessão da tarde. Na verdade, ele foi baseado em Noite de Reis de Shakespeare, né? Hoje de manhã, no Jornal Globo, isso aqui é de hoje de manhã, está um evento, estavam anunciando o evento aí, Shakespeare é um filme, o clássico e o som que está acontecendo no Oi Futuro, pertinho daqui. Então Shakespeare é muito presente. Eu listei, ficou até muito pequeno, não é para a gente ler, mas é apenas, na verdade, para a gente ter uma ideia de versões cinematográficas das obras de Shakespeare desde o início da década de 30. Desde a década de 30. Então, por exemplo, peguei lá, botei o Akira Kurosawa, né? Ele fez 3 versões, como eu já disse. Trono Manchado de Sangue é uma versão de Macbeth, Han é uma versão de King Lear, né? O Homem Mal Dorme Bem, que é uma versão de Hamlet. A Disney fez um desenho que ficou muito famoso, é o Rei Leão. A minha filha, ela assistia todo dia e repetia, tinha todas as falas e tudo mais. Eu tive que assistir o Rei Leão mais do que, eu confesso, eu assisti mais Rei Leão do que Shakespeare, mas o que me contentava é que ele era uma versão de Hamlet, né? E tem essa pleiade de filmes aí que eu listei para vocês, que vocês provavelmente devem ter visto um ou outro, mas que todos eles são versões de Shakespeare. Bom, os estudos shakespearianos hoje são muito amplos, mas eu botei aqui poemas, peças, os estudos do texto, a história das performances, Shakespeare e educação. Agora tem um departamento na Birmingham University, e Shakespeare, leituras pós-coloniais, feministas. Então tem uma ampla gama de estudos shakespearianos no mundo hoje. No Brasil também nós temos prestado alguma atenção. Nós tivemos aí um encontro aos imortais na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tivemos outras jornadas de estudos shakespearianos ainda esse ano. E olhem ver vocês esse cartaz aqui que me chamou muita atenção, porque mostra um Shakespeare contemporâneo, americano, passando com a camisa de Los Angeles, mostrando a contemporaneidade dos estudos shakespearianos. Para começar a ler, eu tomei a ousadia aqui de tentar marcar um percurso para, principalmente pensando nos meus alunos, como começar a ler Shakespeare, né? Eu, muito humildemente, assim, na minha experiência, recomendaria. Se você quer começar pelas tragédias, eu recomendaria Júlio César, Romeu e Julieta, as comédias, As Alegres Comadres de Windsor, que aparece a figura de Falstaff, e Noite de Reis. As peças históricas, elas são um pouco mais densas, porque elas exigem
talvez não conhecimento, mas uma vontade de apreciar fatos históricos e tudo mais. Eu gosto muito de Henrique IV, né? Partes 1 e 2, que traz a figura de Falstaff pela primeira vez, que é uma figura cômica dos personagens mais famosos de Shakespeare, e Henrique VI, que traz as lutas entre a Inglaterra e a França sob o comando de Joana d'Arc. Para o encontro com Shakespeare na Inglaterra, o percurso de viagem que eu recomendo seria o Globe Theatre ou o William Maker, que é o teatro que está... Porque o Globe Theatre é aquela imagem inicial da nossa exposição, então ele é aberto. Então no inverno, ele às vezes não tem peça, mas tem o William Maker, que é do lado, que você pode visitar. Se você quer se aprofundar, você tem que visitar a Bodleian Library, na cidade de Oxford, e citar, obviamente, os marcos históricos de Shakespeare na cidade de Stratford-upon-Avon, como é o Royal Shakespeare Company, Trinity Church, né, a Escola de Shakespeare, Rainier Cottage e tudo mais, né? Se você quer estudar os lugares de Shakespeare com mais profundidade, aqui no Rio, no Brasil, temos a Faculdade de Letras da FJ, a PUC, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Viçosa, que tem um centro de estudos shakespearianos. E na Inglaterra nós temos centros importantes, como o da Universidade de Birmingham, que é o centro de estudos shakespearianos ligado à cidade de Stratford, temos, que é o centro de estudos da Royal Shakespeare Company, temos a Universidade de Oxford, temos a Universidade de Londres, temos o King's College também, que tem um centro importante, eu não escrevi aqui, mas é importante, e nos Estados Unidos. Para terminar minha fala, eu disse para vocês que meu era um fracasso, porque eu só poderia chegar até um determinado ponto. Eu perguntei assim, então por que nós continuamos a ler, né, encenar, assistir às suas peças, a estudar Shakespeare no dia de hoje? O que suas obras ainda podem nos dizer, tendo se passado 400 anos de sua morte? Eu não tentei responder isso de uma forma teórica, mas eu fui ao texto de Shakespeare. Eu queria terminar com o texto dele para responder essa pergunta. A peça, vamos voltar aqui, a hand D, ou seja, a mão D, a mão de Shakespeare, na peça de Sir Thomas More. Sobre o que trata essa peça? A peça não foi censurada à toa, ela foi censurada, ela não chegou a ser encenada. Por quê? Porque ela retomava eventos do início do século em que foi escrita, do século XVI, e conta a história de Sir Thomas More, um advogado católico na era dos Tudors. Nós entendemos que em determinado momento de elaboração da construção da peça, o Shakespeare tenha sido chamado para escrever uma das suas cenas mais dramáticas, na qual Thomas More, então xerife da cidade de Londres, argumenta com a multidão de xenófobos para que se colocassem no lugar daqueles expatriados e recebessem bem aqueles que lhe pediam ajuda. E ao final do seu discurso, a turba, entre envergonhada e contrita, se retira. Vou pedir desculpas a vocês, porque essa tradução eu fiz hoje de madrugada, então eu tive que fazer algumas decisões rápidas, e se eu fosse fazê-la novamente, eu teria mais tempo, mas enfim, foi bem rápida. Mas o texto de Shakespeare diz o seguinte: irão vocês acabar com os estrangeiros, matá-los, cortar suas gargantas, possuir as suas casas, e os levarão à majestade da lei, arrastá-los como um cão? Ai, ai, ai. Então me digam agora, e se o rei, já que ele é clemente quando os infratores choram, ele aliviasse a pena do seu maior crime e banisse vocês? Para onde vocês iriam? Que país, pela natureza do seu erro, deveria dar-lhes abrigo? Indo vocês para a França ou para a Flandres, para qualquer província da Alemanha, da Espanha ou de Portugal, sim, qualquer lugar que não faça parte da Inglaterra, então vocês seriam estrangeiros. Vocês estariam contentes de encontrar uma nação de tal temperamento bárbaro que, irrompendo na mais alta violência, não lhes desse uma morada na terra? Que afiassem as suas detestáveis facas em suas gargantas,
que desprezassem vocês como cães, e como se Deus não devesse ter feito nem a vocês, nem aos elementos que não fossem apropriados ao seu conforto, mas abusares. E o que vocês pensariam de serem tratados dessa maneira? Essa é a situação dos estrangeiros, e essa é a vossa tamanha desumanidade. Infelizmente, esse trecho parece ser profético de uma triste realidade que vivemos. Enquanto falamos aqui, milhares de refugiados de uma guerra no Oriente batem às portas do velho continente europeu e, novamente, como no trecho escrito por Shakespeare, são rechaçados como se não fossem parte da mesma humanidade da qual todos nós fazemos parte. E tem de lidar com a xenofobia e com toda a sorte de desumanização descrita pelo texto que nos legou o bardo de Stratford-upon-Avon. Por isso, eu continuo a estudar Shakespeare. Por isso, eu continuo a lê-lo e a querer fazer de sua obra um ponto fundamental de encontro de minha existência. Porque ele me toca profundamente. Ele toca em minha humanidade, ele toca naquilo que me é mais caro, que é a minha relação com aqueles que estão ao meu redor, com aquilo que me faz humano. Infelizmente, parece que teremos pela frente uma longa jornada, talvez de mais 400 anos, para que Shakespeare, suas lições, sua poesia e seu teatro sejam plenamente apreendidos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu creio que nós, hoje à tarde, estamos de parabéns por esta lição extraordinária dada pelo professor Williams, em função exatamente do conteúdo da mensagem que transmite este grande poeta da humanidade e de todos nós. Então eu parabenizo o professor Williams por essa tarde maravilhosa aqui no PEN Clube. E quero dizer também que aqui, depois das exposições, nós costumamos dialogar um pouco com o palestrante. E eu sempre peço, neste caso, uma certa cautela no sentido de que as perguntas sejam claras e, de certo modo, também objetivas. Não estou dizendo que ninguém vai fazer outra palestra, mas o palestrante foi o professor Williams. E eu começo por mim, fazendo a primeira pergunta. Claro que é uma coisa assim rápida, mas eu gostaria de ouvir o comentário dele, que esta figura tão extraordinária como Shakespeare tem, como outras figuras também grandiosas, como Homero, e uma dos nossos, ou mais ou menos do nosso tempo, como essa de Queiroz, certas dúvidas, não apenas pela existência, mas o Homero tem 7 cidades gregas dizendo ele nasceu aqui, e não lá. Essa de Queiroz já tem 2. E já disseram que Shakespeare não existiu, era outra pessoa. Então um comentário, por favor, e depois vocês podem... Primeiro, antes de tudo, eu não vejo importância nessas teorias, porque temos o texto dele. Eu acho que o texto do Shakespeare é a coisa mais importante de tudo, independente de quem tenha sido, assim como Homero. Eu acho que Homero foi, a gente sabe pelas pesquisas feitas no início do século XX que poetas são capazes de repetir a mesma poesia por 800 anos. Na verdade, Homero ele é um nome que dá que marca toda essa geração de poetas, independente dele ter existido ou não. Mas assim, no caso de Shakespeare, eu acho que é pouco provável algumas dessas teorias. Por que eu digo que é pouco provável? Porque a construção da peça, do texto shakespeariano, ele é naturalmente dividido. Isso eu acredito, que muita coisa ele foi feita em conjunto com a companhia dele. Daí surgem essas dúvidas.
Daí tem muitas edições, daí tem edições com nomes diferentes. Porque quem conhece um pouco de teatro sabe que o trabalho de teatro tem que ser colaborativo. E o texto de Shakespeare não era diferente. Então, daquilo que já foi estudado e que já foi mais ou menos pesquisado e comprovado, eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvidas daquelas peças apócrifas, assim como outros professores, outros estudiosos. Mas eu não tenho muita dúvida que tenha sido ele. Agora, claro, ele pode ter tido influência de um, de outro, ele pode ter tido ajuda para escrever uma parte ou outra, o que eu acho normal. Por favor. Você considera, eu não considero, mas você considera que o Mercador de Veneza seria uma peça antissemita? A gente não pode. Eu não acho que ela seja uma peça antissemita. Tá, primeira questão. Já deixando isso claro, eu acho que é uma peça que reflete o pensamento do seu tempo. Que assim, a gente não pode também idolatrar demais a figura. A gente tem que entender que o Shakespeare ele foi fruto de um tempo. E como sendo fruto de um tempo, ele era sujeito às inflexões do tempo dele, e a gente não pode esquecer de uma outra coisa. Ele era um homem de negócios. E ele sabia que a figura do judeu era mal vista por aquela população. Se ele explorasse uma figura no teatro, aquela figura seria bem-vindo. Ele faria algum sucesso. Porque ele vai explorar uma vilania que, na verdade, não é uma vilania dele, mas da própria sociedade na qual ele já estava inserido. Né? E depois ele não, eu não acho que ela é assim, porque ela não trata o confronto, como diria assim, ela não vai julgar essencialmente o judeu, mas a figura daquele judeu que é um comerciante que, para uma questão de vingança, vai exigir a libra do fígado, da carne daquele que lhe devia. Né? Cria um julgamento falso, quer dizer, ele é condenado por uma farsa. Isso. Por debaixo do texto existe a contraprova disso, quer dizer, o sujeito, na verdade, não é antissemita e ataca, defende o Shylock de outra forma. Isso. Né, quando ele condena para um júri que é uma farsa. Isso. Então, quer dizer, o Shakespeare trabalhava muito com essas leituras de camada sobre camada. Né? Uma outra, voltando à questão do nosso presidente, um outro motivo pelo qual também não acredito que tenha sido outra pessoa, pelo menos o cânone shakespeariano, é porque a gente vê uma identidade ali. Se você começa a estudar e ler, você vai ver que foi fruto de uma pessoa, que ele vai num diálogo. Então você vai ver, por exemplo, esse texto que eu acabei de ler aqui, a gente vai ver momentos muito parecidos em Coriolano, por exemplo. Né? Então, ele está sempre dialogando com a sua própria obra, como faz alguns autores contemporâneos que dialogam com a sua própria obra. Eu queria fazer uma observação. Veja bem, eu gostei muito, claro, achei, como o Cláudio já falou, excelente sua palestra. E me veio uma reflexão em cima da sua reflexão final. Então a gente vê como aquele quadro inicial que você dá um contexto histórico da origem do Shakespeare, e nós vemos claramente como as guerras, essas coisas, não mudaram tanto a mentalidade. O que veio mudar, o que me chamou a atenção nesse arco, nessa trajetória toda que você trouxe de Shakespeare, que é o símbolo, como mudou e como a gente vê que a cultura, a arte, de uma maneira geral, teatro, literatura, mudou totalmente a mentalidade. E hoje é que nós temos aqui, por exemplo, além dessa mensagem do mundo da humanidade, como isso é atual para nós hoje. Por exemplo, quando a gente tem uma prioridade política,
política, que está caindo cada vez mais, e a gente sabe que toda mudança não é só econômica, Claro. mas é a questão cultural e da Sim, educação. também. Então eu acho que essa contemporaneidade de Shakespeare, nessa dimensão da formação cultural, que nós temos o menor orçamento, né, que é para a cultura, e como isso está realmente preocupante. Também. Essa é a reflexão que eu vejo dentro. O que, só para a gente terminar, assim, eu acho que essa reflexão é muito fundamentada, eu também concordo. E tendo a oportunidade de estar na Inglaterra, por exemplo, eu vi diferenças, por exemplo, na forma de tratamento dos nossos grandes escritores, por exemplo. Aqui há pouco tempo eu vi uma edição, se leu em torno de uma edição de Machado de Assis que queriam cortar palavras, queriam modificar. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a gente tem que ensinar a palavra para os nossos estudantes. E foi o que eu vi lá na Inglaterra. Você vai nas escolas e você vê o aluno que ele aprende, ele não lê uma versão de Shakespeare de um inglês atual, não, ele vai ler o Shakespeare ali, que ele foi, tal como foi escrito, e vai aprender o significado daquela palavra como era utilizado naquele contexto. Então ele vai ter um enriquecimento do seu vocabulário, do seu mundo. E tem umas edições incríveis de edições, por exemplo, se você quer estudar uma peça, se você quer estudar uma peça com seus alunos, tem edições especiais para isso, né, para você estudar. E nós não temos aqui edições, salvo raras ocorrências, uma edição, por exemplo, para a gente ler com os alunos da 6ª série Machado de Assis. Não, geralmente obviamente, com salvaguardadas as belas exceções. Quando a gente tinha aqui estudo de literatura, a gente queria fazer com que o garoto de 14 ou 13 anos engolisse Dom Casmurro sem ele ter passado toda uma experiência prévia de leitura, e ele acaba detestando, não querendo e não reconhecendo jamais a grandeza de Machado de Assis, né? E diferente do que acontece com Shakespeare, lá tem toda uma preparação para você chegar. Por exemplo, eu falei do verso iâmbico. Eu vi uma aula lá na Inglaterra que eles dançavam o verso iâmbico então as crianças se divertem. Então começa a fazer parte delas aquilo ali. Prazer. É o prazer. Então a gente tem que buscar de novo o prazer da literatura para os nossos estudantes e sobretudo para o nosso futuro, né, como nação.